Naquela noite, eu descobri que estava sendo traído. Não foi com uma mensagem anônima, nem com um vídeo escandaloso. Foi com o silêncio. Sabe quando tudo parece perfeitamente normal, mas algo dentro de você simplesmente grita que tem algo errado? Era isso. Eu e a Lara estávamos juntos há 3 anos. Eu conhecia o riso dela, o cheiro dela, as manias, o jeito que ela mordia o lábio quando mentia. E naquela noite, ela mordeu o lábio. A gente estava num jantar com amigos, rindo, bebendo vinho, e de repente ela levantou o celular debaixo da mesa, tentando disfarçar um sorriso rápido. Foi um segundo, um único segundo, mas foi o suficiente para destruir tudo o que eu acreditava. Quando ela foi ao banheiro, o celular dela vibrou de novo. E antes que eu pudesse pensar, eu peguei. Na tela, uma notificação. Não esquece de apagar as mensagens, amor. O chão sumiu. Eu não sei explicar o que senti. Era como se alguém tivesse apertado pause no mundo. Fiquei olhando para a tela, sem respirar, esperando acordar de um pesadelo. Mas o nome ali era o do meu irmão. O mesmo cara que cresceu comigo, que dormia no mesmo quarto, que eu defendi tantas vezes. Ela voltou para a mesa sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu apenas levantei e disse, vou no banheiro, mas não fui. Saí do restaurante, entrei no carro e fiquei parado. Minhas mãos tremiam, o peito ardia, e eu não sabia se chorava ou gritava. Acho que fiquei ali por quase 1 hora, até que recebi uma mensagem dela. Você foi embora? Tá tudo bem? Não respondi. Só dirigi até a praia e fiquei olhando o mar. Naquela noite, o vento parecia zombar de mim. Nos dias seguintes, o silêncio foi o pior castigo. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Minha mãe ligava, meus amigos mandavam mensagem e eu só dizia, tá tudo bem. Mentira, nada estava bem. Eu só pensava neles dois, juntos, rindo de mim. Até que uma noite minha mãe me chamou para jantar e ele estava lá. O meu irmão, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu sentei à mesa e fingi normalidade, mas dentro de mim eu já tinha certeza. E decidi que ia descobrir tudo. Esperei ela dormir e entrei no celular dela usando o reconhecimento facial. Ela sempre esquecia o bloqueio. E lá estavam as conversas, meses de mensagens, encontros, mentiras, declarações, fotos, promessas. Era como se eu estivesse assistindo à minha própria destruição em câmera lenta. E o pior de tudo, eles falavam de mim, riam de mim, planejavam como contar, quando seria o momento certo. Mas o momento nunca veio, porque eles nunca quiseram contar. Queriam continuar vivendo a mentira, os dois. Na manhã seguinte, eu não gritei, não confrontei, não chorei. Fiz o contrário. Arrumei as malas e saí sem dizer uma palavra. Deixei a chave em cima da mesa e uma única carta. Vocês merecem um ao outro. Só não esperem que eu fique para assistir. Fui embora da cidade. Peguei a estrada e dirigi até o interior, para uma cidade pequena que nem nome direito tinha. Aluguei um quarto simples nos fundos de uma padaria e comecei a trabalhar como mecânico. A rotina era simples. Acordar cedo, café preto, consertar carros, dormir tarde. Mas o silêncio ainda me perseguia. Toda vez que eu fechava os olhos, via os dois. Até que um dia, enquanto trocava o óleo de um carro velho, ouvi uma voz atrás de mim. Você parece alguém que está consertando o carro, mas tentando consertar a vida também. Era uma mulher. Camisa branca, cabelo preso e um olhar que parecia entender mais do que deveria. O nome dela era Helena. Ela tinha acabado de abrir uma cafeteria na esquina e sempre passava ali para conversar. No começo eu evitava, não queria ninguém por perto. Mas ela insistia, e aos poucos o silêncio foi virando conversa. Café, risadas, caminhadas. E um dia, sem perceber, eu percebi que estava sorrindo de verdade. Pela primeira vez em meses, mas o passado nunca desaparece. Uma noite, quando cheguei na oficina, encontrei um envelope embaixo da porta. Sem remetente, dentro uma foto, eu e Lara sorrindo. Atrás escrito, você não sabe de toda a verdade. Meu coração disparou. Por um instante, tudo o que eu tinha tentado esquecer voltou com força. No dia seguinte, voltei para a cidade. Não para eles, mas para mim. Eu precisava entender. Quando cheguei, fui direto até a casa do meu irmão. A porta estava aberta.
Ele estava sentado no sofá, abatido, com olheiras fundas. Me olhou e disse: ela foi embora. Para onde? Não sei. Depois de tudo o que aconteceu, ela me mandou uma carta. Disse que se arrependeu. Fiquei em silêncio. Não porque doía, mas porque pela primeira vez eu já não sentia raiva, só cansaço. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse: eu estraguei tudo, cara. Eu perdi ela, perdi você, perdi a mim mesmo. E eu respondi: não, você só mostrou quem sempre foi. Saí dali e fui até o mar. O mesmo mar daquela noite em que descobri tudo. Mas agora era diferente. O vento não zombava mais. Parecia leve. Respirei fundo e deixei o celular cair na água. Com ele, toda a dor, as lembranças, o peso. Voltei para o interior e Helena me esperava na porta da oficina. Foi difícil? Ela perguntou. Foi necessário, respondi. Ela sorriu. E pela primeira vez, eu percebi que o amor não é sobre o que você perde, é sobre o que você aprende depois da perda. Desde aquele dia, eu nunca mais procurei saber de Lara ou do meu irmão. Algumas histórias não merecem continuação, só encerramento. E eu finalmente entendi que a maior traição não é quando alguém te engana, é quando você esquece de se escolher. Hoje, quando o sol nasce e o cheiro de café invade a oficina, eu só penso em uma coisa: a vida continua. E às vezes o fim é só o começo disfarçado. Meses se passaram desde aquele dia. A oficina seguia igual. Barulho de ferramentas, cheiro de graxa e o rádio velho tocando as mesmas músicas de sempre. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Pela primeira vez em anos, eu sentia paz. Helena era parte disso. Ela não perguntava sobre o passado, não tentava remendar o que foi quebrado. Só me deixava existir no meu tempo, do meu jeito. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa. Alguém que fica, mesmo quando você não tem mais nada para oferecer. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a gente quando as feridas começam a cicatrizar. Numa tarde chuvosa, um carro parou na frente da oficina. Eu nem olhei direito, mas um cliente, pensei. Mas quando a porta se abriu, o mundo parou. Era ela, Lara, o mesmo rosto, mas com um olhar diferente. Mais vazio, mais cansado, mais humano. Ela me olhou como quem pede perdão antes mesmo de falar. Mateus! A voz dela tremia. Eu fiquei em silêncio. Eu sei que não devia estar aqui, mas eu precisava te ver. Por um momento, todo o passado voltou. O restaurante, as mensagens, a dor. Mas agora, era só lembrança. Por quê? E perguntei. Ela respirou fundo e disse: porque eu descobri que o que a gente destrói por ego, o tempo cobra com solidão. Eu paguei caro por isso. Ficamos em silêncio por longos segundos. Ela me contou que meu irmão tinha se mudado, que o relacionamento deles durou poucos meses depois daquilo. Eu tentei seguir, Mateus, mas o que eu fiz não dá para apagar. Olhei para ela e percebi que não havia mais raiva, só compaixão. A dor tinha passado, mas a cicatriz ainda estava lá, discreta, lembrando que o amor sem respeito vira veneno. Eu não te odeio, Lara, eu disse, mas eu também não te amo mais. Ela assentiu com lágrimas nos olhos e antes de sair, deixou um envelope em cima da bancada. Eu escrevi quando achei que nunca mais ia te ver. Não precisa ler agora. Ela foi embora. E eu fiquei ali, parado, olhando o envelope, sem coragem de abrir. Naquela noite, sentei na varanda da oficina, o som da chuva batendo no telhado, o cheiro de café vindo da cafeteria de Helena. Abri o envelope. Era uma carta, longa, sincera, dolorosa. Ela contava tudo: o arrependimento, a culpa, as noites sem dormir, as tentativas de me procurar. Mas o que me prendeu foi o final. Se um dia você encontrar alguém que te olhe com o mesmo amor que você olhava para mim, não tenha medo. Não se feche por causa do que eu fiz. Você merece ser amado direito. Fechei a carta, olhei para o céu e pela primeira vez senti que o ciclo tinha se encerrado. Não com raiva nem com vingança, mas com perdão. Dias depois, Helena apareceu na oficina com 2 passagens na mão. 2 dias de folga para você. E um convite. Quer conhecer o mar comigo? Eu ri. O mar. Aquele mesmo mar que um dia me viu despedaçado. Quero.
Fomos. E quando o sol começou a nascer, ela se encostou no meu ombro e disse baixinho: Viu? Às vezes o amor volta, só muda de rosto. Olhei para ela e percebi, ela tinha razão. Não era sobre esquecer o passado, mas sobre não deixar ele decidir o futuro. E ali, com o vento batendo no rosto e o barulho das ondas, eu entendi. Algumas pessoas passam para te ensinar o que é o amor. Outras, para te ensinar o que o amor não é. E às vezes, o verdadeiro amor aparece quando você finalmente aprende a se perdoar. Quando ela entrou pela porta da igreja, todos se levantaram. A marcha nupcial começou a tocar, e por um instante tudo pareceu perfeito. O vestido branco dela brilhava sob a luz dourada dos vitrais, e o sorriso, aquele sorriso que ele tanto amava, parecia sincero. Mas por dentro, o coração de Lucas estava em pedaços. Ele sabia o que tinha visto naquela manhã. Sabia o nome do homem que ela o traía. Sabia que nada mais seria igual. Mas mesmo assim, ele estava ali, parado no altar, com o rosto calmo, engolindo o ódio e o amor ao mesmo tempo. Era como se cada passo dela até o altar fosse uma punhalada lenta e silenciosa. Os convidados olhavam encantados, achando que estavam presenciando o amor perfeito. O pai da noiva sorria, a mãe chorava, e Lucas apenas fingia. Quando ela chegou até ele, estendeu a mão. Ele olhou para ela, e por um instante quis acreditar que nada daquilo era verdade. Mas a imagem da traição ainda estava presa na cabeça dele. Ela, com o melhor amigo dele. A cerimônia começou. As palavras do padre pareciam distantes, ecoando no fundo da mente de Lucas. Ele via os lábios do padre se mexendo, mas não ouvia nada. Só pensava no que viria depois. Lucas aceita se casar com... O padre parou. Lucas olhou para ela e sorriu. Um sorriso calmo, assustadoramente calmo. Antes de responder, ele disse, interrompendo o padre: tem algo que todos aqui precisam ver. Um burburinho começou. O olhar dela ficou confuso. Lucas pegou o celular do bolso e o conectou ao projetor da igreja. Em segundos, o telão atrás dele se acendeu. E lá estava a cena. Ela, nos braços de outro homem, beijos, risadas, carícias. O silêncio foi total. A música parou. O padre ficou pálido, e a mulher que antes sorria, agora tremia. Ela tentou se aproximar. Lucas, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele respondeu, a voz fria, mas o olhar partido. Que o amor da minha vida me traiu no dia em que prometeu eternidade. Os convidados começaram a se levantar, cochichando, filmando, murmurando. A mãe dela desabou. O pai tentou conter a raiva, e Lucas apenas tirou o anel do bolso, colocou sobre o altar e deu um passo para trás. Pode ficar com ele. Combina com as suas mentiras. Ela chorava, implorando, mas ele já tinha decidido. Saiu andando pelo corredor da igreja, sob o olhar de todos. Do lado de fora, o céu começava a desabar em chuva. As gotas caíam pesadas, misturando-se às lágrimas que ele finalmente deixou escorrer. Era o fim do que um dia ele chamou de amor. Mas também o começo da liberdade. E enquanto caminhava pela rua molhada, o terno encharcado e o coração sangrando, ele olhou para o céu e pensou, que bom que descobri antes do sim.